Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Desde já somos gratos a Deus pelas vossas vidas, pela vida dos nossos irmãos, superintendente da escola bíblica, pelo apoio e incentivo à maior escola do mundo, que todos nós recebemos a base primária da fé e continuamos prosseguindo, crescendo na graça e no conhecimento. É através da escola bíblica que nós criamos raízes. E raízes que nós escolhemos, se elas serão rasas ou profundas, depende de cada um de nós. Ao lidarmos com a palavra de Deus, se iremos guardá-la, se iremos observá-la ou não. Foi nos dado o direito de escolha, e nessa manhã escolhemos a melhor parte, é estarmos aqui reunidos. Gostaria de compartilhar um texto que se encontra no profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Apenas alguns versículos para a nossa meditação. Vamos ler do versículo 5 em diante. Isaías 40, versículo 5 em diante, que diz assim: E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Nessa manhã foi nos dado a incumbência de falarmos acerca da escola bíblica dominical, a importância da escola bíblica dominical nos dias atuais e os seus métodos de ensino. Tem muitas pessoas que dizem, eu não vou à escola bíblica porque não tenho tempo. Outras por outro motivo. Outras porque acham que é um período muito extenso. Eu sei que nessa manhã estamos algumas horas aqui, desde a hora que se iniciou. Mas isso é motivo de glorificarmos ao Senhor por estarmos na casa dele, dedicando esse tempo para o aprendizado. Porque como o presbítero Marlon, que nos antecedeu, falou que está aqui para aprender, e todos nós também. E o pastor Paulo, amigo meu do seminário, sempre dizia isso. Aquele que não senta para aprender, não pode levantar-se para ensinar. Nós precisamos sempre estar aprendendo, como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. O que nos falta, às vezes, é a didática. E nós devemos buscá-la, porque a didática é de suma importância para aqueles que querem lecionar ou aqueles que querem aprender. E por isso eu louvei o Senhor, estava dizendo aos nossos amigos aqui no altar, que justamente ontem eu estava trabalhando o contexto do que iríamos falar, eu ia colocar sobre a história da escola bíblica, e algo falou no meu coração, não precisa colocar, E graças a Deus, chegando aqui o vídeo já estava pronto, e foi passado para nós a história da escola bíblica no nosso país e aqui um pouco da Vista Alegre. E nós louvamos o Senhor. E o texto que nós lemos, ele vai se inserir da seguinte forma, que a palavra do Senhor, ela permanece, subsiste eternamente. É essa palavra que nós estamos aqui para buscar nessa manhã. E muitas das vezes nós vamos à escola bíblica, e o que nos falta, às vezes, e alguém sempre pergunta, pastor, até leio a revista,
Eu até estudo, mas eu não entendo muita coisa. E essa didática, como eu estava falando anteriormente, é o que falta para que a escola se torne interessante, para que se torne algo que as pessoas tenham prazer de vir, porque dar aula é difícil, mas assistir uma aula que eu não compreendo é pior ainda, é muito complicado. E nós estamos trabalhando no contexto geral para melhorarmos a cada dia. Os superintendentes, os professores, não é fácil, irmãos. As pessoas acham que é fácil falar ao público, não é. Nós temos que buscar no Senhor. E uma das coisas que nós colocamos aqui é que hoje a igreja está realmente, é uma pergunta, interessada em aprender a Bíblia? Será que nos dias atuais há um interesse para aprendermos a palavra do Senhor? Porque se existe algo difícil, irmão, já li a Bíblia algumas vezes, e a leio uma vez por ano, particularmente, mas é uma grande dificuldade. Passamos horas assistindo um filme, assistindo uma série ou qualquer outra coisa, passamos horas com o celular na mão, mas quando se pega a Bíblia para ler, que dificuldade, irmão. Dá sono, dá cansaço, dá dor da coluna, dá dor de barriga, um chama, o telefone toca, o cachorro late, o gato mia, tudo tira atenção. E nós ficamos nos perguntando, Senhor, parece tão fácil, mas quando se pega para dedicar a palavra, o irmão sabe, os pastores sabem o que estão falando. Antigamente, eu ia naquela vibe, convidou para pregar, eu ia. Hoje eu não vou mais. Eu aprendi uma coisa importante com o Espírito de Deus. Eu não posso falar daquilo que eu não recebi, irmãos. E agora, se a palavra é do Senhor, eu tenho que buscar o dono da palavra, para que ele me revele uma palavra, para que eu possa entregar à igreja. E tem muita gente que diz, não, eu vou lá e falo, na hora o Espírito Santo vai me ajudar. Irmão, isso é coisa de quem não tem vontade de ler a palavra e se dedicar à palavra, porque Deus conhece a necessidade da sua igreja, e quando nós nos colocamos na brecha, como foi dito, nós precisamos de um tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, que haja em nós o interesse pela palavra todos os dias. Eu sei que é difícil, não é fácil, não é fácil. A gente costuma ler um salmo, né? Salmo é tão bom de ler, livro maravilhoso. Mas tem momento que às vezes você tem que estudar genealogia para entender de onde veio a origem do camarada. E aí a gente começa que fulano era filho de fulano, que era filho de fulano. E a gente fica misericórdia. Mas tem um fundamento a genealogia. Ela está aí porque é uma necessidade de explicar a linhagem de alguém. E quantas vezes nós depreciamos essas coisas? Então o interesse pela palavra nos nossos dias tem sido escasso. Eu tenho desanimado em muitos pontos acerca daqueles que pregam a palavra como eu e como outros irmãos que aqui estão. Nós temos uma dificuldade muito grande. Na igreja tem tudo hoje. Dança, peça teatral, festival da pipoca, festival da pizza. Tem tudo. Canta, 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 canta. Quando é 10 para as 10, fala assim, vamos ouvir o pregador. Dá um tapinha nas suas costas e fala, fica à vontade. Fica à vontade, os irmãos estão ali desde 6 horas, 7 horas da noite, já 10 da noite a palavra não foi pregada. Mas o irmão tem toda a liberdade. Algumas vezes eu confesso aos irmãos que eu fiz uma oração, li um versículo e entreguei o microfone. Outras oportunidades eu disse, irmão, próxima vez que os irmãos desejarem ouvir a palavra, os irmãos podem nos convidar, porque hoje não tem como. Eu acordo, na época eu estava trabalhando no centro do Rio, saía 4 horas da manhã de casa, acordo 3h40 da manhã, meu irmão. Não tem como pregar 11 horas da noite e ensinar 11 horas da noite. Então a palavra, devia haver um pouco mais de esmero em amar a palavra. Já congreguei em igreja maravilhosa que, quando dava 20 para as 8, passava para o pregador. O pregador tinha 1h20 para falar, 1 hora para falar da palavra. Hoje se dão 5, 10 minutos e diz para o pregador, fica à vontade. É como a escola bíblica, nós temos um tempo muito resumido.
Cronologicamente são 55 minutos. Não chega uma hora fechada. Porque se inicia 9 horas da manhã, se canta o hino, espera alguém chegar, a classe não está completa, o professor vai montando a coisa, vai esperando o aluno chegar. Quando o aluno chega, já 10 e 5, e aí você olha para o camarada diz, quase que eu não venho. Mas você está ali desde as 8 horas da manhã esperando o cidadão entrar pela porta, esperando que ele tenha um desejo de amar também a palavra, de receber a palavra. Irmão, quando a palavra é ministrada, nós somos curados, somos renovados, somos batizados, aleluia, as portas se abrem, o inferno recua, aleluia, coisas poderosas acontecem quando abrimos o nosso coração e dizemos, Deus, eu vim porque eu amo a sua palavra. O Salmo 27, versículo 4, o salmista nos ensina algo importante. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor. Pedir é legal pedir, né? Nós pedimos muito, né? Pedir é com a gente mesmo, né? Porque a Bíblia diz que ele pede e recebe. Então estamos tendo, estamos pedindo. Mas ele falou uma coisa, eu pedi ao Senhor, mas eu buscarei. Olha só, que interessante. Às vezes, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, dá-me revelação da sua palavra. Mas tem 300 anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda. A revelação já foi dada. Mas a busca não parte do Espírito Santo. Ela parte de nós. Uma coisa eu pedi ao Senhor, mas eu a buscarei. Buscar requer um esforço da nossa parte. É como Deus está dizendo, você quer a vitória, eu vou te dar. Mas levante e ande, faça a sua parte. Porque a parte de Deus está garantida. Uma coisa é pedir, a outra é buscar. Quando você busca, você está dizendo para Deus, eu tenho interesse, mas estou manifestando diante do Senhor a condição, aleluia, de um esforço físico, até espiritual, para alcançar aquilo que o Senhor me prometeu. Mas muitos de nós estamos apenas condicionados a viver debaixo da promessa. Deus falou. Mas se você ver o texto bíblico, o próprio Deus vai dizer, quantas vezes o Senhor falou a Israel, porém não quiseram me dar ouvidos. Deus tem falado, e tem falado sério nos últimos dias. E tem cobrado de nós uma postura a ponto de voltarmos às nossas origens. E hoje todo mundo só prega vitória, prosperidade, crescimento financeiro, nada contra. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Deuteronômio 28:2 diz que todas as bênçãos virão e nos alcançarão, se obedecermos a voz do Senhor Deus. Se tão somente obedecer, a bênção vai vir, você não vai atrás da bênção, a bênção vai atrás de você. Mas, porém, há uma condicional. Não é apenas ouvir. Tiago diz, irmãos amados, não sede apenas ouvintes, porque quem ouve é semelhante a quem olha no espelho. Esquece daquilo que viu. Né? Quando nós estamos de casa para vir à igreja, a gente penteia o cabelo, se arruma, bota perfume. Daqui a 2 minutos a gente esquece, penteou o cabelo, volta lá. Até que não tem cabelo, volta no espelho para ver. Para ver se está arrumadinho. É que eu ouvi falando mais ou menos isso. Eu ouvi, mas não entendi. Eu ouvi, mas não guardei. Eu ouvi, mas não me lembro o que eu ouvi. É como aquele culto que todo mundo grita, roda, pula, e o pregador se matando para pegar a palavra, e aí no final pergunta, irmão, como foi o culto? Qual foi a palavra? Irmão, não sei que parte foi lida. Eu não sei o que o pregador falou. Uma coisa eu sei, o culto foi uma benção. Vamos ler Romanos 12, versículo 2. Quem pode abrir a Bíblia, por gentileza? Lê o versículo 1 e o versículo 2. Foi em vão pela compaixão de Deus e apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2.
O versículo 1 vai dizer que nós apresentamos o nosso culto. Sabe o que é um culto racional? É um culto com entendimento. Ninguém que vem para o culto sofre de amnésia. Você vem ciente do que você veio fazer aqui. Aí você dá oportunidade ao cidadão, ele fala, não, eu estava despercebido. Como você vai no médico para não ser atendido? Se vamos ao médico, porque queremos ser atendidos. Se vamos ao mercado, porque queremos comprar alguma coisa. Se vamos à farmácia, porque queremos um remédio. Já pensou, chega no balcão da farmácia, camarada, o que você quer? Sabe que eu não sei, você me pegou desprevenido. Eu vim aqui, mas não sei o que eu vim comprar. Culto racional é o culto com entendimento. Quando você sair de casa, já deixa aquela palavra preparada. Ore a Deus para te dar uma palavra, um corinho, um louvor, o desejo de fazer uma oração, para quando o pastor falou, irmão, dá uma oportunidade. Você fala, eis-me aqui, Senhor. Fala, porque teu servo ouve. Levanta, vai lá e faz aquilo que Deus já colocou no seu entendimento. Culto racional. Eu vou à escola bíblica, mas parece que eu estou procurando sinal de Wi-Fi. Vê se ele fumaça, né? Eu falei, irmão, aí, lê um trechinho aí. Mas que parte, irmão, tá? Qual a lição de hoje? Nós temos uma dificuldade, distribuímos centenas de exemplares da revista da Escola Bíblica. Nós trabalhamos como superintendente ali na sede com o pastor Jason. E a estatística é isso. Distribuímos, não cobramos um centavo da revista. Mas tem pessoas que, quando chega domingo ou na terça-feira, quando tem a ceia que nós vamos ministrar, alguém nos chama sempre e diz, pastor, eu esqueci minha revista. Aí você procura ajudar, emprestar uma revista para a pessoa receber a palavra, e a pessoa vira para você e diz assim, eu não sei nem qual lição nós estamos. Aí você pergunta, você é matriculado? Sou. Você tem a revista? Sou. Nós estamos mudando a metodologia lá, de dar o material para quem é matriculado. Ah, mas eu vou matricular. Não. Primeiro você vem, se matricula, assiste a aula, depois eu te dou a revista. Porque pega a revista, bota lá na estante de casa e nem coloca a mão para ler. Então, de fato, nós temos interesse pela escola bíblica, temos interesse. Onde fica a EBD no programa da nossa igreja? Qual é a importância dela? Qual a importância dela? Será que ela é tão importante para nós? Ou é aquele negócio, eu vou porque se eu não for, uma comissão vai vir me visitar? Tem gente que tem medo da comissão. Eu prefiro ir para que ninguém venha aqui. Mas se a comissão vai é porque você é importante. Se alguém manda um zap para você dizendo, irmão, você fez falta nessa manhã. Eu costumo fazer isso com os professores e alguns dos alunos, quando não vão ou não tem uma frequência, eu costumo dizer, irmão, você fez falta lá ontem, você é bênção na minha vida. Usamos a internet, é uma ferramenta maravilhosa para os dias atuais. A EBD tem uma grande importância. É bom divulgar, divulgamos tanta coisa, notícia falsa, fake news que não existe, não é real, e podemos usar o mesmo sistema operacional para mandar um link para alguém acerca da palavra de Deus, dizer para ele que é importante que ele seja conosco. Esse ano estamos investindo em novos talentos, temos mudado a coordenação dos professores, temos mudado a mentalidade para entender que tem muita gente boa, capacitada e com desejo no nosso meio, de dar aula, de ser, aleluia, um canal de bênção para a escola bíblica. E nós temos dado essa oportunidade. Irmãos, e a gente vê alegria na face dos irmãos. Tem irmãos que esse ano foram contemplados em ser chamados para dar aula. Eles ficam tão surpreendidos. Falam, pastor, mas logo eu, não é você mesmo. Você pode, você é capaz. Nós somos, irmãos, como passageiros nessa terra. E uma das funções da igreja é justamente isso, estabelecer qual é o ponto importante para nós, a escola bíblica.
E aí ele vai dizer aqui, há algumas décadas, a igreja tradicional era comum na escola bíblica termos um número quantitativo igual o número de membros da igreja ou até maior. Nas nossas escolas bíblicas, nós alcançávamos muitas pessoas, mas hoje a nossa escola bíblica sofre uma grande evasão, como o ensino público sofre, a escola bíblica sofre. E nós acolhemos esse tema, justamente escola bíblica nos dias atuais, em alguns métodos que são utilizados, por quê? Porque eu entendo que a metodologia é que vai fazer com que a igreja entenda a importância da escola bíblica. É um método utilizado e pode ser mudado. Pedagogicamente, antigamente se tinha a postura da aula tradicional. Todas as escolas tinham apenas um padrão e todas seguiam aquele padrão. Mas, como Deus é sempre bom, até na escola secular, aconteceu uns movimentos na área pedagógica que trouxe novos métodos de ensino. E a escola bíblica não pode se ater, como nenhuma igreja pode se ater o método, vou cantar 3 hinos da harpa, fazer uma oração, tirar a oferta, ouvir os conjuntos, ouvir a palavra. Não, é um método utilizado, mas não existe só esse. Ele pode ser mudado. A escola pode fazer uma mudança dentro das suas classes independentes. O professor pode um dia utilizar um aluno para trazer um tópico, fazer uma diferença, ouvir alguém diferente. Ele pode fazer uma roda de debate, ele pode fazer uma videoaula, ele pode usar um vídeo como um exemplo de um filme, de um documentário. Enfim, irmãos, há muita metodologia para ser utilizada e a gente às vezes fica na mesmice e isso acaba enfadando muitos alunos, porque já sabe o que vai ser feito. Eu, quando dava aula em seminário, às vezes a gente levava o dia da caixa do bombom, ninguém esperava. E a gente começava a fazer umas perguntas, acertou, falou, então você vai ganhar um bombom. Irmão, é simples, mas tinha sempre um sorriso, né? Sempre você tira um sorriso quando você dá um bombom. E alguém fala, não é por causa do bombom, mas é por causa do incentivo, da forma pedagógica. Tinha dia que a gente tinha umas bolas de aniversário mesmo, dava uma bolinha para cada um. Aí, irmão, pode encher aí a bola aí. Os irmãos enchiam. Aí eu mandava alguém distribuir palito de dente. Um para cada um. E seria para que isso? O que você acha? Para quê? Estourar a bola? Irmão, a gente tem mania de estourar a bola do outro, né? Esvaziar a esperança do outro. A gente só pensa nisso. E depois que a gente fala o sentido da brincadeira, muitas pessoas ficam assim tristes, falam, por que eu fiz isso? Porque a maldade está na nossa mente, irmão. Infelizmente, a gente pensa em detonar o irmão. E a gente sempre faz isso. Tenta fazer na sua classe, você vai ver o semblante do aprendizado, quando ele entra no nosso coração, ele muda, porque às vezes a gente entende que está fazendo a coisa errada. Poderíamos fazer a coisa certa, mas fazemos a coisa errada. Às vezes podemos pegar brotinho de feijão e fazer a parábola da semente que caiu na terra, na pedra, e falar, irmão, leva esses feijãozinhos e planta no copinho, igual você fazia lá na escola, né? Só que lá era um chumacinho de algodãozinho molhado, né? E aí o feijão brotava. Aí você ensina a parábola, talvez alguém não esteja entendendo, mas vai entender. A metodologia existe para isso. Hoje o YouTube está cheio de métodos que podem ser utilizados na EBD. Fazer com que as pessoas pensem e que também se envolvam, para que haja não só importância no número do crescimento de alunos, mas no número de envolvidos com o trabalho.
Não adianta termos muitas pessoas e elas não estarem envolvidas ou não estarem motivadas a fazer aquilo que está estabelecido para que seja feito. Devemos envolver pessoas no projeto de Deus, a maior escola do mundo. Você pode ir lá observar aqueles que não faltam e falar, irmão, a partir de hoje, aqueles que não faltam, aqueles que são mais assíduos, vá lá e honra ele publicamente. E aqueles que não vão com tanta frequência vão dizer, eu perdi porque eu não sou frequentador nato, eu preciso mudar isso. Você acaba estimulando alguém a entender a importância que ele tem. O grande problema é que os professores às vezes se importam com a aula que vão dar. E estamos preocupados com o tapinha nas costas no final da aula. A aula foi uma benção, foi uma maravilha. E às vezes erramos, irmãos. Até nisso. Pegamos alguém que se esforça tanto e nunca dizemos para ele muito obrigado pelo seu esforço. Pegamos alguém que não fez nada e jogamos confete nele. E aí queremos que a coisa ande no próximo domingo. Cabe a nós, irmãos, estimular uns aos outros, dizer ao outro o valor que ele tem, a importância que ele tem. Ninguém desmotivado e desvalorizado trabalha. Quando você está fazendo algo importante até para Deus, que você sente o demérito de alguém, você fala, não tem importância se eu fizer ou não fizer, tanto faz. Não é que você queira ser visto, mas ninguém também quer ser esquecido, irmão. Não é que você queira ser visto, mas ninguém quer ser deixado de lado também. E isso é importante na obra de Deus. Lembrar do outro. A escola bíblica, ela veio para nos trazer algumas coisas. E uma das importâncias da escola bíblica, que está dentro do assunto, é a grande comissão de Mateus 28, versículo 20. Quem pode ler para nós? A coisa às vezes é difícil, irmão. Ontem a gente montou o estudo, sem querer eu passei para puxar a tomada do ventilador, tirei do computador, o disco rígido não quis mais ler e reiniciar o computador. E eu tinha que pregar hoje no Congresso de Varões na Figueira, e falei com a irmã Rosângela, e eu tentando ver no YouTube como consertar o computador, e quando eu vi já era 6h30, eu não conseguia consertar para acabar de formatar aí o estudo. Eu falei, Jesus, o Senhor sabe o que a gente fez até agora, o dia todo lutando em prol da sua palavra, porque a vida é muito corrida, cada dia não somos melhores, mano, não estou falando isso para me engrandecer não, mas o chamado de Deus é assim, você tem que estar em outros lugares, fazendo outras coisas, e aí você tem que conciliar, e às vezes não dá. Mas eu recebi uma palavra da irmã Rosângela ontem, e uma das palavras eu até repeti para os irmãos, aquele que é escolhido não tem escolha, né? Então, se o Senhor te escolheu, valorize isso. Mesmo que tenha os intempéries, a dificuldade, não estou dizendo que é fácil. Preparar uma lição não é fácil, mas o pior ainda é não passar nem a mão na revista e chegar lá com a mão cara lavada e dar aula sem ter estudado. Pior do que o aluno que não frequenta tanto é o professor que não tem esmero no que faz. E tem professor, irmão, que nem leu a lição, mas domingo ele vai dar aula sem mesmo. Aí é triste. Triste para ele, vergonhoso para ele, mas triste para o aluno. O aluno foi lá para receber algo e o professor fica lá patinando na lama, não sai do lugar, e aí alguém diz, o que está acontecendo com o professor? Irmãos, é muito triste entendermos que nós estamos aqui para cumprir uma missão, e missão dada deve ser cumprida. É uma missão que o Senhor deu à igreja, não foi um pedido. Aqui é uma ordem imperativa. Quem pode ler? Mateus 28, 20. Todos os dias, até a situação dos séculos. Irmãos, nós fomos chamados para alcançar os perdidos e para ensinar. O alvo maior da igreja é alcançar e discipular.
Se estamos vivendo essa grande declínio espiritual, é porque até alcançar nós alcançamos, mas discipulado a gente não tem visto mais. Porque o que é discipular? É seguir a pisada do outro, é seguir o exemplo do outro. E hoje está difícil você olhar para alguém e dizer assim: quando eu crescer eu quero ser igual esse camarada aí. Falta isso, porque não é valorizado o que é feito. E nós devemos começar a entender isso. Saia com a sua consciência hoje, entendendo que você deve alcançar, mas você deve discipular, você deve empreender para ensinar, porque aqueles que ensinam, irmãos, certamente, diz o Senhor, certamente, não é uma dúvida, é uma certeza, resplandecerão como astros no céu. A maior glória de quem ganha uma alma é poder discipular as bases fundamentais do Evangelho. O que nos falta hoje é Evangelho. Se inventou tanta coisa, é tanta filosofia, é tanta psicologia, é tanta coisa que tem se empreendido na igreja. Temos esquecido do que é mais importante: ensinar a palavra. E a palavra não precisa de muita coisa. Ela por si só é poderosa. O grande problema é que nós às vezes não queremos empreender tempo, que é treinar pessoas. Treinar pessoas não é fácil. Quem serviu o quartel aqui ou conhece vida militar sabe como é que é. Ser treinado, ralado, moído, é semelhante àqueles que querem ensinar a palavra. Haverá um alto preço a ser pago. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, não é fácil. Você não ter uma palavra para você, mas tem que dar uma palavra para alguém, não é fácil. Você às vezes não tem como orar por você, mas você está orando por alguém, não é fácil. Você às vezes ter que falar quando você gostaria de estar em silêncio, mas Deus está dizendo: fala e não te cales. Coloquei essa obra na tua mão, e é necessário que você a faça, e faça da melhor forma. Cuide de alguém. E cuidar não é fácil. Cuidar do outro não é fácil. Isso nos falta um pouco, talvez, de vontade própria de fazê-lo. Mas às vezes passa despercebido para alguns. Não é porque não quer fazer, mas a rotina nos tira um pouco do foco. Porque todos nós aqui somos cientes que os dias são tão corridos, são tão acelerados, que você planeja uma coisa e às vezes você não consegue fazer, executar. E o dia tem 24 horas, mas parece que a vida voa com asas ligeiras. E nós não conseguimos entender e nem compreender porque o Senhor tem permitido essas coisas. E por isso nós estamos dispersando aquilo que deveria ser prioridade. Porque deixamos de avançar. Se dissermos hoje, vamos evangelizar, você pode contar com 2 e 3 aí, no dedo. Se dissermos, vamos orar, 5 horas da manhã, irmão, com um propósito, você vai vir com a oração muitos dias sozinho. Só você e Jesus. Mas se você perseverar, Deus fará algo importante. Deus só depende de alguém que queira. Se alguém levantar e ir, a graça de Deus ajudará a você cumprir o seu chamado. Mas o que nos falta é isso, porque olhamos tantas coisas ao redor e esquecemos de alcançar e de discipular. A escola bíblica, ela é discipuladora por si próprio. Jesus, no seu ministério, ele empreendeu 3 anos ensinando. A gente só olha os milagres que ele fez. Mas se você observar a Bíblia, antes dele fazer um milagre, ele dava um discurso primeiro. Primeiro ele ensinava a palavra, depois ele curava, depois ele libertava. Porque os milagres não acontecem? Porque nós queremos orar pelo milagre, queremos receber o milagre, queremos ministrar o milagre. Esquecemos de ministrar a palavra. Ministre a palavra primeiro e depois libere uma palavra de fé. E o Espírito de Deus irá fazer uma grande obra.
Os grandes evangelistas e professores que Deus levantou nessa terra, primeiro eles liberavam a palavra. E a palavra, Isaías vai dizer, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Ou seja, não tem como fugir da palavra. A palavra por si só, ela é poderosa. E dentro desse contexto que nós estamos observando nessa manhã, gostaríamos que a graça de Deus nos alcançasse, o favor de Deus nos alcançasse, mas o grande problema é que memorização não é conhecimento. O verdadeiro conhecimento, ele traz mudança. Quando a palavra de Deus chega, ela tem o poder de nos redirecionar. Nós estamos indo em um caminho, a palavra vem ao nosso encontro e nós entendemos, preciso mudar a minha rota, porque a palavra de Deus está me redirecionando. Não adianta apenas ouvir, devemos ouvir e praticar. Um dos métodos que a gente tem aí na tela aí, método de interpretação bíblica, nós utilizamos hermenêutica, e ela tem uma grande importância, e também se ocorre grandes erros quando ela é mal utilizada, porque o verdadeiro cristianismo, ele não pode se render ao espírito desse tempo, a qual as filosofias antibíblicas e anticristãos estão como revitalização de valores morais, aversão a tudo aquilo que foi ensinado por Cristo a nós. O sistema do mundo tem dominado muitas das vezes a igreja, porque pelas filosofias que se levantam, e as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus como ela deve ser, vão aceitando tudo que alguém fala. Alguém chega e fala, Deus me deu uma revelação aqui na palavra. A palavra por si já é revelada. E alguém traz algo que não existe. Por exemplo, um grande pregador, que um cara que conhece, se fosse um cara que não conhecesse, eu ficaria até, deixaria passar em branco. Mas Marco Feliciano, você pode ver no YouTube, as besteiras que o camarada falou. Ele falou a primeira besteira, que Deus, quando criou o homem, Deus pegou um pouco dos anjos, um pouco de terra, um pouco dos animais e fez você. E todo mundo deu glória. Ele falou, você não entendeu, eu vou repetir de novo. E não é o que a Bíblia diz. O primeiro erro é recebermos tudo aquilo que alguém fala. Mas vamos ler Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11. Olha que interessante. A diferença, irmão, daqueles que amam a palavra de Deus e querem aprender. Porque se perguntar a todos nós, você tem desejo de aprender a palavra de Deus? Temos, irmão. Tem desejo de ter o conhecimento bíblico? Temos. Mas eu pergunto, as pedras preciosas estão na superfície da terra ou estão em lugares mais profundos? Mais profundos. Então, por isso a importância de cavarmos a palavra e buscarmos a palavra. Ela deve ser buscada, ela deve ser procurada. Quem pode ler para nós, Atos 17, versículo 11? Receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. A importância de você estar com a sua Bíblia aberta, muitas das vezes, principalmente na escola bíblica. Você já viu aquele montão de referência que o comentarista deixa? Aquilo às vezes não é lido. É importante você acompanhar o que está falando. Agora entenda bem, quem está ministrando para essa igreja não é o Carlos Henrique. Quem está ministrando para a igreja de Bereia é o apóstolo Paulo. E mesmo sendo o apóstolo Paulo,
tudo que Paulo falava, eles conferiam para saber se era verdade ou não. Hoje alguém fala uma coisa, parece que descobriu a pólvora. Todo mundo aceita. O cara falou, recebi uma revelação tremenda. E alguém vai e aceita como verdade absoluta. O absolutismo, o hedonismo, que é o eu, o ego, tem superado todas as coisas. Abílio Santana chega num grande evento das Assembleias de Deus, também um outro grande conhecido. Está lá, eu falo porque é público, está na internet. O camarada chega e fala que quando Jesus, na época de Jesus, para fazer uma mesa, que ele era carpinteiro, demorava um ano. Mas quando Jesus foi trabalhar na carpintaria do pai dele, ele dizia, haja uma mesa, e a mesa existia. Haja uma cadeira, e a cadeira começava a existir. É assim como ele fez o mundo, ele fazia as obras da carpintaria do pai dele. E ele juntou o dinheiro vendendo mesa e cadeira e comprou uma casa de praia. Não estou falando de pessoas que não têm uma cultura, não têm estudo, estou falando de pessoas que têm estudo. Mas em nome do seu próprio ego, do seu eu, para achar que sabe alguma coisa mais do que o outro, quer expor uma coisa que não é real. E a hermenêutica, ela justamente vem fazer o quê? Ela faz parte daquilo que nós chamamos de interpretação da palavra de Deus. Ela deve ser interpretada, examinada, ela deve ser observada. Ela não pode servir para alguém de um trampolim por causa de uma fama, porque é fulano que falou. No Brasil existe muito isso. Foi fulano que falou. E aceitam-se, porque foi fulano que disse isso, quando na realidade nós devemos tomar cuidado em examinar todas as coisas. A Bíblia diz, examinar todas as coisas e retende aquilo que é bom. Irmão, não prestou? Bota no bolso furado, quando você andar, vai cair pelo caminho. Mas aquilo que é bom, você faz igual o salmista, tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Tem dúvida? Leia. Tem dúvida? Releia. Tem dúvida? Pergunte. Não saia da escola bíblica levando uma dúvida para casa. Mas eu tenho medo de falar e errar. É aqui que nós vamos aprendendo os valores da palavra de Deus. Aperte seu professor, irmão. Quando eu aceitei Jesus, drogado, viciado, a mente perturbada, nada entrava nessa cabeção aqui meu. Só besteira. Mas eu comecei a ir para a escola bíblica e me interessei. Não sei tocar pandeiro, caixa de foco, não sei tocar, não sei cantar, não aprendi nada. Mas sempre tive amor à palavra. Comecei para a escola bíblica. Tinha um pastor lá que, na verdade, era evangelista. Mário, irmão Mário, evangelista Mário, era o professor dos varão. Eu sentei na classe lá, primeira semana eu não falava nada, ficava só igual coruja, só observando. Só observava, não sabia nada também, ia falar o quê? A segunda semana eu decidi ir orar e jejuar. Eu li aquela revista 5, 7, 10 vezes por dia e rabiscava ela toda. Eu tinha um dicionário em casa que de A a Z não tinha de A a L. Estava faltando muita letra, mas eu usava a letra que tinha para tirar as dúvidas. E marcava lá. Na terceira semana, eu comecei a jejuar a semana toda para chegar domingo e fazer uma pergunta. Eu comecei a fazer umas perguntas aí na primeira semana. Ele começou a responder. Na segunda semana ele falou, você é muito chato. Na terceira semana ele falou, assume a classe porque eu não te aguento mais. E aí eu tornei professor até hoje. Porque eu queria saber, ninguém me explicava. Esse negócio de não tem tempo, irmão, então não fala. Tem tanto professor que fica assim, irmão, eu ia falar um negócio, mas não tem tempo. Então não fala nada, irmão. Fecha a Bíblia e vai para casa. Porque a escola bíblica é lugar de falar, é lugar de perguntar. Não tenha vergonha de perguntar. O professor tem que se sentir acuado. O professor está aí para isso, irmão. Senão você nunca vai descobrir que nem ele leu. Ele quer que você leia, mas nem ele está lendo a revista. Tem que perguntar.
Ô, irmão, quer perguntar? Não pergunta o que não está no texto também, não, pelo amor de Deus. Porque tem gente também que se está falando de pau e está falando de pedra. Está falando de Tiago e está falando, é o quê? Uma irmã me falou, irmão, esquece esse negócio. Aqui é lição bíblica, o professor também tem essa liberdade. A gente, como dá aula em vários lugares, por misericórdia, às vezes você está no contexto de homilética, tem um camarada falando de dom espiritual, fala, não, irmão, essa aula é outra aula, depois a gente fala sobre isso. Você tem liberdade, você não vai ofender ninguém, mas tem gente também que está falando de Maria e está falando de João, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, então a gente sofre também, o professor também sofre, vamos dar um desconto aí para o professor, mas deixar de perguntar, você não pode deixar. Porque se vai para casa cheio de dúvida, é onde a aula torna-se desinteressante. Porque a hermenêutica, ela justamente é a arte de interpretar o texto, de fazer você compreender o texto. E esse negócio, irmão, de original, porque no grego, porque no hebraico, nada contra. Primeiro, você não é judeu, para conhecer todo o alfabeto judaico. Segundo, você também não é grego, para entender tudo de grego. E terceiro lugar, a nossa língua é língua portuguesa. É melhor você entender um português claro do que foi falado, do que o camarada chegar para você aqui e dizer que no princípio criou Deus, aí o camarada chega aqui, bará, não sei o quê, porque no hebraico é não sei o quê, e você fica olhando para ele e fala assim, meu Deus, o que ele falou? Eu não entendi nada, que Jesus não é mais Jesus, agora é Yeshua HaMashiach. O nome verdadeiro dele é esse, nós chamamos Jesus de Jesus, chamei de Yeshua. E você fica assim, meu Deus, o que esse camarada está falando? Não é mais a paz do Senhor, é Shalom Adonai. Aí bota um quepá e sai por aí, né? Bonitinho. Então o que acontece, irmão? Não é interessante isso para nós. Interessante é que a pessoa fala e eu entenda. Porque se existe uma coisa na hermenêutica que vai puxar outra coisa, é comunicação. Comunicação precisa de 3 agentes básicos. Primeiro, precisa de um comunicador. Segundo, precisa de uma mensagem. Terceiro, precisa de um receptor. Agora, se o camarada que transmite a mensagem, o transmissor, ele fala aquilo que não se compreende, como receptor, ele vai compreender o que foi dito. Mas tem gente que fala pau com pedra. Aí não dá para entender também. Se iniciou algo, termine. Não tenha pressa. A aula é pautada em pelo menos 3 a 4 tópicos, algumas maiores 5. Ah, mas não tem tempo. Tem tempo sim. Sabe o que é sumário? Síntese, resumo. Você pega a aula, texto grandão, escolhe lá 3, 4 versículos, lê aquele versículo, pula para outro tópico, segue a linha de raciocínio. O grande problema da nossa escola bíblica, e tem se repetido muito, é os contadores de historinha, professor contador de historinha, sempre tem uma historinha para contar. Ele está falando da lição, daqui a pouco começa. Você viu no repórter ontem, que aqui deu no Fantástico? Irmão, interessante, aquela menina se jogou do 10º andar. Aí entra outro falando, não, eu tive um vizinho que jogou do 20º. Meu irmão, vira uma fila na escola bíblica, você não entende mais nada, virou escola bíblica, virou agora comentarista do que deu no Jornal da Globo, que já deu no SBT, que já deu na Record, e a gente vai e traz para a sala de aula. Coisas que não são interessantes. Começa a falar sobre o assunto, irmão, porque o crente tem que comprar e pagar, tem que ser fiel no trato. Irmão, eu tomei um calote, um prejuízo, rapaz, de 5 mil reais. Eu vendi, o camarada não me pagou. Ih, rapaz, 5 mil não é nada, eu tomei de 50. Aí começa a entrar por um caminho, daqui a pouco o troço está doido, e tem nego já levantando a voz, e você fica sem saber o que fazer. Tem hora que você fica olhando para um lado, para o outro, e fala, meu Deus, agora como é que eu saio disso? Você entrou porque quis. Se entrou, tem que dar o jeito de sair. Faz igual a raposa. Tava gordona, viu um buraco, viu o vinhedo bonito, cheio de carne de uva, tentou entrar pelo buraco, não passava. Ela falou, já tenho uma ideia. Eu vou jejuar e vou entrar. Ficou magrinha, fininha. Chegou lá, comeu tudo quanto a uva que tinha. Aí ficou gordona, não tinha como sair. Aí jejuou novamente e saiu. Qual é a moral da história, né, irmão? O pecado é mais ou menos isso. Ele é atrativo, chama atenção. Mas no final você não ganha nada com isso, só prejuízo. Então nós devemos entender que toda lição hermenêutica segue um padrão.
E o padrão bíblico de hermenêutica é o seguinte: só fale aquilo que está escrito. Segue-se a linha de raciocínio. Tem professor que fala, não gostei dessa revista não. Ele quase que monta outra revista para dar aula. Ele é tão bom que, só que esse PhD não sabe, né? Central Gospel não sabe que ele conhece tudo. Tá? Não é o grau de conhecimento, mas é o esmero que é feito. Vamos ler Romanos 12, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz aí para nós, professores, alunos, obreiros, a importância. Romanos 12, versículo 7. Se é ensinar, que haja o quê? Dedicação, irmãos. A lição é como o alimento na mão de um bom cozinheiro. Imagina se o cozinheiro fizesse uma gororoba lá, não provasse e mandasse servir. Você vê que o cozinheiro ele vai ver se está bom de sal, está bom de tempero, se está bem cozido, se não está. Para a coisa sair bem. O professor a mesma coisa. Ele tem que preparar a lição e preparando. É como alguém que me pergunta, pastor, eu posso pregar a mesma mensagem várias vezes? Pode. Quanto mais você pregar ela, melhor ela vai ficar. Mais revelação Deus vai te dar dentro do assunto. Se Deus tocar no seu coração, pregue ela 50 vezes no mínimo para ficar boa. E ela vai ficar boa. Tem pessoa que fala, não, eu já falei sobre isso, irmão, não pensa assim não. A palavra de Deus se renova cada manhã. E o professor precisa dedicar aquilo que ele faz. Pegou um texto lá, olha a dificuldade que o professor tem. Você põe um texto lá, igual na nossa revista aí, que falando sobre espírito, alma e corpo. Uma coisa, dentro do aspecto individual, não tem nada a ver com a outra. Mas dentro do aspecto daquilo que Deus estabeleceu, está tudo ligado. Mas quando é aula só do corpo, tem que falar do corpo, anatomia, irmão, biologia. Não tem como fugir. Mas tem gente que mistura tudo. Aí a aula vai ficando chata. Por quê? Essa semana fala do corpo, semana que vem fala do corpo, depois fala do corpo. Daqui a pouco você está formado em medicina sem saber. E tanto que falou do mesmo assunto. E não é a nossa função. A nossa função estabelecida é falar o que está escrito. Procurar riqueza de detalhe. Vá na internet, procure alguém. Né? Faça um grupo. Nós montamos um grupo na sede. E nós fazemos o seguinte. A lição de domingo que vem vai falar sobre alma, por exemplo, sobre espírito ou sobre corpo. E nós vamos dando parecer. O que é que você entende sobre isso? Nós somos tricotômico, dicotômico. Como funciona? O que a Bíblia diz sobre isso? E um vai botando um link, outro bota um vídeo, outro bota um comentário. E assim vai somando. Se o professor for razoavelmente capaz de entender que ele já tem um vasto material só naquele grupo, ele baixa os links, tira um pouco de cada e monta uma lição. Porque a hermenêutica é isso, é você ler, interpretar, mas não é dar a sua própria interpretação. É entender que nós temos algo que se chama cultural, histórico, que não pode ser mudado. O que servia para o judeu não serve para você. O judeu vivia na lei, nós vivemos na graça. Mas tem pessoa que lê e quer levar a palavra de Deus a ferro e fogo. Não, irmão, está escrito assim, tem que ser assim. Não é assim que funciona. Tem que procurar ler e entender. Se não tem como entender, procure alguém que possa lhe esclarecer. Porque eu não posso pegar um texto sem contexto e utilizar ele da maneira que eu quero utilizar, como já citei alguns pregadores, porque acham que tem esse direito vocês, pregador. Existe algo chamado exegese, que é o quê? Extrair do texto. A exegese ela extrai do texto, você tira do texto aquilo que está escondido. Por exemplo, alguém vai dizer, ontem eu ouvi uma até boa, e até louvei a Deus porque o camarada leu o texto em Lucas e falou o seguinte: havia na cidade de Naim uma viúva,
ele quis dizer o seguinte: ela era viúva, mas não era viúva de Naim, que Naim não era um homem, Naim era uma cidade. Mas tem tanta gente que põe igual o solta o cabo Danal, né? Danal, eu conheci um homem chamado Danal e vai embora. Danal era muito bom, Danal era benção, só que Danal não soltava o cabo. E eu disse para ele: solta o cabo, Danal. E aí começa essa lambança, por quê? A má interpretação da coisa. Um certo pastor em Minas Gerais, ele teve uma relação íntima com a membro da igreja, a membro engravidou, e o repórter da Globo foi lá, perguntou: meu senhor é pastor, como é que você engravida a membro da sua igreja assim? Eu não queria fazer isso, mas Deus mandou fazer isso. Está até aqui na Bíblia aqui. Pegou o livro de Amós e leu. Pega uma mulher e adultera com ela. E aí o repórter fala: meu filho, aqui tem um acento agudo. Não é adultera com ela, pega uma mulher adúltera. Ele leu errado, interpretou errado e usou o texto errado. Então nós temos que entender, irmãos, que essas coisas devem ser feitas com esmero, com cuidado, com zelo. Está cheio de casos por aí de coisas que acontecem e os irmãos não tomam ciência às vezes. Mas nós temos que entender. Tem uma dúvida? Vamos lá. Primeira coisa, o cara que interpretou errado a Bíblia, o primeiro intérprete errado da Bíblia foi o diabo. O que ele fala com Adão, com Eva, na verdade? A Eva fala: das árvores frutíferas podereis comer, da árvore da vida, do bem, da ciência do bem, não podereis nem tocar. E o que o diabo diz? Não, não é bem assim não. Você entendeu errado. Ele usou a própria palavra. E ele fez isso mais de uma vez. Ele tentou o próprio Cristo usando o quê? A palavra. Ele dizia: não está escrito. Olha a sutileza dele. Ou seja, não foi eu que escrevi, mas está escrito. Está escrito, mas a interpretação que ele deu foi errada. Não porque um texto está escrito que eu vou utilizar ele a bel prazer. A palavra de Deus ela não pode ser utilizada pelo aquilo que eu acho que é. Ah, mas Deus me revelou algo que não revelou a ninguém. Por exemplo, eu conheço um irmão que diz que quando a chuva do dilúvio, 40 dias e 40 noites, que foi a chuva de demônio. Que choveu do demônio 40 dias e 40 noites. Que Deus revelou isso a ele no monte. Se o próprio texto bíblico diz que os anjos que foram precipitados no abismo já tinham caído nessa terra antes mesmo de haver o dilúvio. A má interpretação do texto, vou dar um exemplo a vocês, abra aí Gênesis, capítulo 6, outro texto polêmico, que é mal interpretado, falta hermenêutica, falta exegese do texto, e faz com que as pessoas busquem coisas que não existem, e são simples de ser respondidas, mas causam tanta dúvida, eu não entendo às vezes por quê. Vamos ler aí? Gênesis 6, versículo 1, 2 e 3. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, e vieram filhos de Deus, filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não acontecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Olha que interessante. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a terra, e lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher de todas que escolheram. Os filhos de Deus aqui são da linhagem piedosa de Sete, e não da linhagem maligna de Caim. E alguém diz que, na verdade, os anjos coabitaram com as mulheres e nasceram gigantes. A Bíblia não fala nada disso. Até porque anjo é assexuado, não tem sexo, não procria, não tem órgão genital, nada disso existe no anjo.
mas alguém usa o texto erradamente. A falta de interpretação bíblica, ela pode gerar grande confusão. E o diabo foi o primeiro a trazer esse tipo de má interpretação da Bíblia, que chamamos de exegese, ou seja, aquilo que não é verdade, aquilo que alguém fala sem ter o conhecimento. Revelação de Deus, a revelação ela vai se dar em um estágio apenas. Qual estágio? Deus já vai trazer à sua memória aquilo que Ele mesmo trouxe como revelação. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela está interligada. Então Ele vai trazer ao teu coração, abrir os olhos do teu entendimento, do teu conhecimento, aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que eu acho que ela diz. Há uma grande diferença. Eu posso dizer, irmão, eu acho. Como alguém diz, penso eu. Mas está errado. Uma das prioridades da hermenêutica e da exegese é o seguinte: é dizer apenas o que a Bíblia diz. Eu não posso dizer mais nem menos. Vamos ler Apocalipse, e ela vai servir de respaldo, 22, vai servir de respaldo para aquilo que nós estamos acabando de falar. Apocalipse 22, versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Qualquer um. Lê o versículo 18 e 19, por favor. O 18 e o 19, para a gente ter uma compreensão melhor. Deus, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então não pode se acrescentar e nem tirar, e nem dar uma má interpretação daquilo que não é. Porque naquele afã de querer saber, de querer trazer algo novo, a gente acaba se esbarrando numa coisa que chama-se vontade de querer saber mais do que o outro, de querer entender mais do que o outro. Tem coisas que é certo que a Deus dá a um que não dá ao outro. Tem coisas que Deus vai fazer com que um entenda e o outro não entenda. Mas vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12 apenas. Já estamos encerrando, irmão. Dá 5 minutinhos para a gente. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores, pastores e doutores. É 12 também? 12 também. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante. E ele mesmo deu. O Senhor da igreja é aquele que levanta para o seu ministério, para a edificação do corpo. Uns ele chama para apóstolos, outros para profeta, outro para evangelista, uns para pastores e outros para doutor. Quem Deus chamou, irmãos, com essa incumbência de ensinar, não é que ele seja melhor ou maior, mas ele tem um significado no mundo espiritual, que ele é uma pedra também fundamental no reino. Porque se não houver mestres para que possam nos ensinar, nós teríamos perecido na nossa fé. Nós falamos às vezes, erradamente alguém diz, a teologia mata, outro texto usado errado. Ah, porque a letra mata e o espírito vivifica. Quem estuda teologia fica frio, fica morno. Não é verdade. Quando Paulo escreveu que a letra mata, estava dizendo a letra da
lei. A lei matava, porque era olho por olho, dente por dente. Quem errava na lei morria, sem piedade, levado lá no meio do povo, era apedrejado e morria. Então, a letra da lei, ela mata, porque vindo o pecado, vinha logo a punição do pecado. E a pessoa morria. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a letra trazia a condenação do pecado, e a graça traz a redenção dos nossos pecados e nos dá a oportunidade de nascer de novo e ser vivificados pelo Espírito da graça. Mas a má interpretação do erro, alguém vai dizer, eu não estudo teologia porque a letra mata. Agora imagina bem, se você tem esse exemplar bonito na sua mão, alguém teve que se esmerar para fazê-lo, interpretá-lo, moldá-lo, organizar, e tudo isso foi feito pelos doutores, por homens de grande conhecimento, que Deus levantou um dia para que em nossas mãos tivesse um exemplar como esse. Existem muitos países que não possuem a palavra de Deus, nunca ouviram falar, e nós não valorizamos aquilo que nós temos. Então, um texto tem que ter contexto, devemos examinar as coisas, não se ler apenas um versículo isolado para se fazer uma doutrina, porque a doutrina se dá em embasamento, que ela tem pelo menos umas 2 ou 3 referências acerca daquele assunto. E é um grande erro, principalmente da Assembleia de Deus, sobre doutrinas e costumes. Costume é uma coisa, é local. Doutrina é mundial. O que é a doutrina? Do batismo, da ceia, dos dons espirituais. Tudo isso é doutrina. O resto é uso e costume. Só que a má interpretação da Bíblia, a palavra de Deus diz. Quem é crente aqui antes do ano 2000? Antes de 2000. Eu sou de 93. O que se ouvia, pelo menos na minha época, de 93 até 2000, é que 2000 chegará e não diz a palavra de Deus. Mas aonde? Já estamos em 2020 quase. Mas isso era falado com frequência em nosso meio. O mau uso da Escritura já era um grande problema. É falar aquilo que Deus não falou, irmão. Deus nos guarde disso. Porque toda palavra que o homem falar vai dar conta. Levar em conta os estilos literários do escritor, a época que ele vivia. Alguém fala assim, Deus me chamou como chamou Ezequiel, chamou nada. Deus me chamou igual Jeremias, só chora, irmão, vive chorando. Eu estou igual a Jeremias, não, você pode estar vivendo uma situação que você se quadra naquela palavra, você sente que aquela palavra te motiva de alguma forma. Mas Ezequiel foi Ezequiel, Jeremias foi Jeremias, e você é você. Não tem como mudar essa verdade. Levar a Bíblia, lê-la como um todo, examiná-la como um todo. Por que às vezes nós erramos? Porque lemos um versículo, uma parte de um versículo, a não ser que em nós haja graça e conhecimento para trazer à baila aquilo que está imbuído naquele versículo. Fora isso, é fazer prognóstico. E toda vez que alguém faz o prognóstico, acaba errando. Deuteronômio 18, vai dizer que não age o nosso prognóstico. Não age em nós essa possibilidade de usar a palavra do Senhor e dizer assim diz o Senhor quando ele não disse. Falamos de falso profeta, mas às vezes nós usamos a palavra de forma errada. É simples, use a palavra como ela é. Entenda o contexto. Um dos grandes análises que eu costumo observar é sobre o tempo de Jesus. Nasceu sobre uma época de escravidão. Roma governava, escravizava com punho de ferro. Quase ninguém fala, acho que a vida de Jesus era maravilhosa. E não era. Acho que a vida lá em Israel era a coisa mais linda do mundo, até que é morar em Israel. Mas se você souber do contexto como era Israel, eles eram tão bonzinhos que crucificaram o Senhor daquela forma. Você vê que as leis mudaram e você vê que em muitos países foi abolido esse tipo de morte. Alguns ainda têm, como na Indonésia e outros países muçulmanos de origem, a crueldade é extrema. De queimar o cara na fogueira, de incendiar o camarada vivo. Tem muitos lugares que acontecem isso. Mas aqui, como lei no país, não existe.
Mas nós devemos entender todo o contexto, que ele nasceu sob a égide de Roma. E às vezes nós achamos que a vida do mestre foi fácil. E levar em conta a visão histórica e panorâmica do lugar. É como você falar assim, o cego de Jericó. Baixa lá na internet, Jericó. Como era Jericó nos tempos bíblicos? Quem fundou Jericó? Qual foi a palavra de maldição imposta sobre Jericó? Você vai começar a entender. O dia que você falar sobre o cego de Jericó, como era o convívio social de um cego? Coloca lá e você vai entender. Às vezes a gente acha que ele só gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a vida dele era mole, parece que só tinha uma dificuldade, era cego. Não. A dificuldade dele era bem maior do que a cegueira. Porque a sociedade impunha sobre ele um jugo muito pesado. É o contexto, irmão. Nós devemos entender isso. A mente, quando você lê, você deve perguntar: Onde se deu isso? Por quê? Para quem? São algumas perguntas que o leitor deve fazer a si mesmo quando lê a Bíblia. Por que Deus falou isso? Para quem Deus falou isso? Aonde Deus falou isso? Porque senão, irmãos, se a gente não botar a cabeça para trabalhar um pouco, a mente para trabalhar, a gente só vai entender de maneira superficial. E isso traz uma grande dificuldade. Jesus ressuscitou o filho da viúva. E alguém não entendeu por quê. É apenas uma ressurreição. Não, tem um contexto nisso aí. Eu devo entender qual era a dificuldade que uma viúva tinha. E tudo isso, irmão, nos faz entender essas coisas. Já estou encerrando. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Eu encerro dizendo que os grandes homens, Martinho Lutero, Melanchthon, Calvino, foram homens que interpretaram a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia interpreta a si própria. Se você tem uma Bíblia, um exemplar como esse, aqui embaixo aqui, tem um rodapézinho, tem um versículo aqui. Esse versículo, você vai ler o capítulo aqui, e vai ver o númerozinho aqui. Se tiver 4, você vai ler o 4 aqui. Ela vai te jogar em outro contexto, até que acabe. Tem contexto do texto, que ele está de Gênesis a Apocalipse. Se você for falar de amor, de perdão, procure comprar um dicionário bíblico, mesmo se for pequeno, compre, adquira um dicionário, um material de estudo, uma Bíblia de estudo boa, né? A CPAD tem muito material bom. Compre para você analisar, né, o contexto histórico. Não estou dizendo que você vai ser um professor, tem a obrigação de fazer isso. Não, faça isso por amor à sua alma própria, para que você cresça na graça e no conhecimento, e entenda que Deus tem muito mais coisas a te revelar, além daquilo que a gente busca superficialmente. Aí eu lembro de Ezequiel: a escolha é nossa. Entra nas águas, Ezequiel. Entrou, molhou apenas os pés. O Senhor: você pode mais. Molhou o joelho. Você pode mais. Molhou o lombar. Você pode um pouco mais. Eu tive medo de Ezequiel, porque as águas eram profundas, mas ele atravessou a nado. É assim que o Espírito quer fazer com você: tirar você da mesmice, do marasmo, e trazer você à água profunda, a revelações novas, a coisas que você precisa experimentar do céu. O céu tem muita coisa para nós, e é tempo de buscarmos, porque os dias são maus. Vamos orar. Pai Celestial, te damos graça pela tua bondade e misericórdia, pelo teu amor para conosco, pela tua palavra, Senhor, de ânimo nessa manhã, para que possamos nos esmerar e tratar a tua palavra como prioridade em nossa vida, porque priorizamos tantas coisas, Senhor, mas na verdade a salvação deve estar em primeiro lugar. O corpo precisa, Senhor, aleluia, do alimento perecível, mas a alma necessita e tem sede e fome da tua palavra. Enche-nos de ti, desperta-nos, Senhor, para amar a tua palavra e guardar a mesma nesses dias tão difíceis, em nome de Jesus. Amém.